Olá pessoal, nessa aula nós vamos detalhar um pouco mais sobre o uso dos pinos GPIO configurados como saídas digitais, dessa vez usando as bibliotecas que vimos na aula passada. Nós vimos que para acionar um pino que foi configurado como saída digital é usado o registrador ODR, de Output Data Register. Para mandar nível lógico baixo para o pino, basta escrever 0 no bit correspondente, e para mandar nível lógico alto, basta escrever 1 no bit correspondente. Por exemplo, vamos dizer que a gente quer mandar nível alto para o pino 10 da porta GPIO-B. Aí, acessando o registrador, a gente escreve assim: GPIO-B ODR ou igual a 1 deslocado de 10. Relembrando aqui, que um deslocado de 10 é a posição do bit 10 do registrador ODR, que corresponde ao pino 10 da porta GPIO-B. O ou igual é para a gente poder alterar somente o pino 10 da porta. Os estados dos outros bits do registrador e, portanto, dos outros pinos da porta não são alterados com o uso desse operador bit a bit com atribuição. Da mesma forma, vamos dizer que a gente quer mandar nível baixo para o pino 4 da porta C. Aí a gente escreve assim: GPIO-C ODR end igual a til 1 deslocado de 4. Aqui, para a gente poder zerar só o bit 4, nós temos que usar o operador bit a bit end. Como eu falei, nos dois casos, nós estamos usando a técnica de mascaramento para poder alterar somente o bit de interesse, seja setando ou resetando. Claro que, como nós temos as funções da biblioteca utility ou da biblioteca how, nós não vamos mais precisar nos preocupar com esses deslocamentos, nem com os operadores bit a bit, porque a função já faz todo esse tratamento. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que é feita tanto no acesso aos registradores como nas funções que fazem essa mesma coisa aqui. Cada linha dessa, na verdade, é executada em 2 passos pelo processador. Ela não é executada de uma única vez. Por que isso acontece? Eu vou explicar usando o exemplo da primeira linha. Esse ou igual aqui permite que a gente reescreva essa linha assim: GPIO-B ODR igual GPIO-B ODR ou 1 deslocado de 10. Como o termo GPIO-B ODR aparece dos dois lados da atribuição, aí isso é o que permite a gente omitir um dos termos e fazer ou igual aqui. Então, escrevendo a linha dessa forma, dá para a gente perceber claramente aqui quais são os 2 passos que o processador executa para poder alterar somente o bit de interesse, no caso aqui o bit 10. Primeiro, ele faz a leitura do conteúdo do registrador ODR da porta B. Aí depois, ele faz a operação OU, bit a bit desse conteúdo, com esse valor 1 deslocado de 10 bits para a esquerda, e guarda o resultado final no próprio registrador ODR. É essa operação que permite alterar apenas o bit de interesse. Então, o processador executa isso em 2 passos. É rápido, mas ele utiliza 2 passos, ou seja, 2 instruções do processador. Existe uma maneira alternativa de executar as mesmas operações, só que realizando essa tarefa em apenas 1 passo. A gente diz que seria uma operação atômica, ou seja, que usa somente uma instrução do processador. Para isso, existe um registrador no periférico GPIO chamado BSRR, de Bit Set Reset Register. Esse é um registrador que permite realizar a operação de set e reset em cada bit individual no registrador ODR. Nessa figura aqui, o registrador BSRR está aqui. Então, toda alteração que a gente faz nesse registrador, automaticamente ele altera os bits equivalentes no registrador ODR. Diferente de ODR, que só usa os 16 primeiros bits, esse registrador utiliza todos os 32 bits da seguinte forma:
Os bits de 0 a 15 são usados para setar o bit correspondente em ODR. Por isso, esses bits são chamados de BS, que vem de bit set. Já os outros 16 bits são usados para resetar os bits de ODR. E aqui é interessante, ó. A gente sempre escreve 1 nesse registrador. Escrever 0 não vai ter nenhuma função. Funciona assim. Quando nós escrevemos 1 em qualquer bit BS, nós setamos o bit de ODR correspondente. Quando nós escrevemos 1 em qualquer bit BR, nós resetamos o bit correspondente em ODR. Por exemplo, escrevendo 1 no bit BS9, setamos o bit 9 de ODR. E aí mandamos nível lógico alto para o pino 9. Escrevendo 1 no bit BR9, aqui em cima, nós resetamos o bit 9 de ODR. E aí mandamos nível baixo para o pino 9. Quando há uma tentativa de setar o mesmo pino por meio desse registrador, por exemplo, mandando 1 para BS9 e 1 para BR9, então a ação de setar tem prioridade. Só para a gente ter uma ideia aqui do uso desse registrador. A função GPIO WritePin da biblioteca Utility usa o registrador ODR para fazer o acionamento do pino, como pode ser visto aqui. Já a função HAL WritePin da biblioteca HAL usa o registrador BSRR, como pode ser visto aqui. A maioria dos microcontroladores só fornece um tipo de saída digital, que é a saída push-pull. Porém, no STM32 existem dois tipos de saídas, a push-pull e a open drain. Esses dois tipos de saída são implementadas no driver de saída do pino por esses dois transistores, o PMOS e o NMOS. São transistores do tipo MOSFET. Resumidamente falando, transistor é como se fosse uma chave eletrônica, que abre e fecha, deixando a corrente elétrica passar ou não. A saída push-pull é capaz de fornecer dois níveis de tensão no pino. O nível alto é a tensão da fonte de alimentação, que tipicamente é de 3,3 volts. E isso faz com que o pino possa fornecer corrente para uma carga conectada entre o pino e o GND. O nível baixo é o GND, que faz com que o pino possa consumir corrente de uma carga conectada entre o pino e a tensão de alimentação. Já a saída open drain, ela funciona de uma forma um pouco diferente e tem outra finalidade. Vamos dar uma olhada nos próximos dois slides como é que cada um desses dois tipos funciona e ver a aplicação de cada uma. Aqui a gente vai ver como funciona a saída push-pull, que é o tipo de saída mais comum, que é a que geralmente tem em todo microcontrolador. Nessa figura da esquerda, nós temos o driver de saída, formada pelos dois transistores e pelo circuito de controle, que recebe o sinal lá do registrador ODR, que pode mandar 0 ou 1. Quando o sinal de ODR é 1, o controlador ativa o transistor PMOS e a corrente flui através dele do VCC para o pino de saída. O transistor NMOS fica inativo, aberto, e não conduz corrente nesse caso. Com isso aqui, VCC, que é 3,3 volts, aparece no pino, ou seja, surge o nível alto no pino. Quando o sinal de ODR é 0, o controlador ativa o transistor NMOS e a corrente começa a fluir através dele do pino de saída para o GND. Aqui, o transistor PMOS fica inativo. Nesse caso, o sinal GND aparece no pino, ou seja, surge o nível lógico baixo. A principal vantagem desse tipo de saída é que ela pode fornecer corrente a cargas externas. Por exemplo, uma saída em push-pull pode alimentar diretamente um LED. Já uma saída do tipo open drain, que é dreno aberto, ele não pode fazer isso se não tiver uma fonte externa. Porém, uma saída push-pull não permite conectar vários pinos juntos em uma mesma linha, em uma configuração de barramento, por exemplo. Já a saída em dreno aberto pode. Agora, vamos ver como é que funciona a saída open drain. Quando um pino é configurado como saída open drain, o transistor PMOS, que é o transistor de cima da configuração, é permanentemente desligado. Ele sempre fica aberto. Aí o circuito resultante é esse aqui da esquerda,
Com um transistor apenas, o drive de saída pode levar o pino apenas para o nível lógico baixo. Quando o sinal de ODR é zero, o transistor NMOS fecha e o pino vai para o nível baixo. A corrente flui nesse sentido aqui. O outro estado lógico possível é a alta impedância. Quando o sinal de ODR é 1, o transistor NMOS fica aberto, ou seja, com o terminal dreno em aberto. Por isso o nome, dreno aberto. Aí o pino fica flutuando. Ou seja, nem está no estado lógico alto e nem no estado lógico baixo. Para que o pino apresente nível alto, é preciso um componente adicional. Esse componente é um resistor chamado resistor de pull-up, que é conectado externamente entre o pino e a tensão de alimentação. Se o pino possui um resistor de pull-up conectado, o nível lógico no pino vai ser alto porque a tensão alta aparece no pino por meio desse resistor. Esse tipo de saída tem basicamente duas aplicações. Quando a gente precisa interligar vários pinos numa mesma linha para formar um barramento, por exemplo, ou então quando a gente quer que a tensão alta no pino seja diferente da tensão de alimentação do microcontrolador. Por exemplo, o STM32 geralmente é alimentado com 3,3 volts. Então, o nível alto de saída, normalmente é 3,3 volts. Mas se a gente usar um pino em saída open drain e ligar o resistor de pull-up numa tensão externa de 5 volts, então o nível alto no pino fica sendo esses 5 volts. Como as saídas push-pull são diretamente acionadas, em alto ou baixo, elas fornecem melhor desempenho quando se trata das taxas de variação dos sinais digitais de saída gerados. Quando a gente pede para um pino push-pull ficar alternando entre nível baixo e alto, o sinal de saída no pino se parece com essa imagem da figura esquerda aqui. Tanto a borda de subida quanto a de descida ocorre rapidamente, porque a mudança de nível depende do fechamento dos transistores do drive de saída, que é muito rápido. Já as saídas open drain, dependendo do valor do resistor de pull-up utilizado e dependendo também da capacitância da linha, pode ocorrer esse efeito aqui, na borda de subida do sinal. Isso acontece porque para o pino ir para o nível alto, saindo do nível baixo para o nível alto, esse nível tem que vir pelo resistor e essa tensão deve carregar a capacitância da linha onde o pino estiver conectado. Ou seja, nós vamos ter uma malha RC, resistor capacitor, que leva um certo tempo para se carregar e aí o sinal no pino pode apresentar esse formato aqui. O segredo é escolher um resistor de pull-up adequado e manter a capacitância da linha bem baixinha, que aí o sinal vai se aproximar desse outro aqui gerado na saída push-pull. No STM32F407, a seleção do tipo de saída, como push-pull ou open drain, é feita nos 16 bits menos significativos do registrador O-Type-R, está mostrado aqui. Escrever 0 em um bit faz o pino correspondente operar no modo push-pull, que é o modo padrão. Enquanto escrever 1 no bit faz o pino correspondente operar no modo open drain. O valor de reset desse registrador é 0. Então, isso significa dizer que os pinos são configurados como saídas push-pull por padrão, No STM32CubeIDE, usando a biblioteca Utility, existe a função GPIO Output Type para a configuração do tipo de saída de um pino. Por exemplo, para a gente configurar o pino PA0 como saída Open Drain, nós escrevemos assim: GPIO Output Type GPIO-A Pin 0 Open Drain. Se a configuração desejada for push-pull, é só usar essa mesma linha, essa mesma função, mudando o último parâmetro para push-pull. Lembrando que, antes de usar essa função, nós temos que ligar o clock da porta GPIO-A com a função GPIO clock enable GPIO-A. Para fazer a mesma configuração, usando o STM32CubeMX, nós vimos aqui na aba Pinout Configuration, clicamos no pino PA0 e selecionamos a opção para ele se tornar uma saída digital, que é a GPIO Output. Depois, nós vimos aqui na aba System Core e na opção GPIO, nós procuramos aqui pelo pino PA0
que acabou de ser configurado como saída. E na opção GPIO Mode, selecionamos aqui Output Open Drain. Agora é só salvar que o código lá no arquivo main é atualizado para a nova configuração. Aqui no arquivo main, lá na função que foi atualizada, que é a mxGPIO init, aqui embaixo, né, da função main, a gente consegue ver que o pino PA0 está sendo configurado como saída digital do tipo Open Drain, conforme as alterações que nós fizemos. Quando o pino é configurado como saída do tipo Open Drain, eu falei que é necessário um resistor de pull-up externo, né, para permitir que o pino ofereça nível alto por meio desse resistor, já que o transistor da parte de cima, o PMOS, ele é desabilitado nesse modo. Na verdade, esse resistor pode ser externo, ou a gente pode utilizar um resistor interno que tem no próprio pino. Nessa figura aqui, a gente vê que cada pino possui, na verdade, dois resistores, um de pull-up e outro de pull-down. Esses resistores estão dentro do chip, conectados nos pinos, mas eles iniciam desabilitados, ou seja, desligados. A gente pode ligar um ou outro resistor por meio de outro registrador de configuração. O registrador é esse aqui, chamado de PUPDR, de Pull Up, Pull Down Register. Para definir o modo de operação dos resistores, nós devemos configurar um par de bits nesse registrador. E os valores binários possíveis de configuração são esses aqui. O valor binário 00, isso configura o pino para trabalhar sem resistores de pull-up ou pull-down. Se o valor binário for 01, aí habilita o resistor de pull-up. Se for 10, habilita o resistor de pull-down. E se for 11, essa é uma condição reservada, não tem função. Não há possibilidade de ligar os dois ao mesmo tempo e também não teria nenhum sentido fazer isso, não teria nenhuma aplicação. Então, suponha que nós desejamos ligar o resistor de pull-up no pino 7. Nesse caso, nós devemos escrever o valor binário 0 e 1 nos bits 14 e 15, que são os bits PUPDR7. Outro exemplo. Agora nós queremos ligar o resistor de pull-down no pino 4. Aí devemos escrever o valor 1 e 0 nos bits 8 e 9, que são os bits PUPDR4. A gente pode usar o resistor de pull-up quando o pino opera no modo de saída do tipo Open Drain, como a gente viu. O resistor de pull-down não tem função nesse modo. Porém, os dois resistores também podem ser usados quando o pino opera no modo de entrada digital para forçar um nível lógico alto ou baixo no pino quando não tiver nenhum sensor conectado nele. Esse assunto a gente vai abordar ainda com mais detalhes em outra videoaula. Outra coisa importante de se destacar aqui é que esses resistores têm valores aproximados entre 30 e 50 kΩ. Em algumas aplicações, esses resistores, esses valores, não vão funcionar bem. Por exemplo, para aplicações em barramentos de comunicação I2C, um resistor de pull-up na ordem de 4,7 a 10 kΩ é o indicado. Aí, nesse caso, é preciso que o resistor seja realmente um componente externo conectado ao pino. Mas, para muitas aplicações, esses resistores internos já atendem. Reforçando, esses são resistores internos de pull-up e pull-down. Se você vai querer ligar um LED, por exemplo, você vai precisar de um resistor externo de toda forma. Primeiro porque o resistor de um LED é conectado em série com ele. E segundo que o valor desse resistor é geralmente baixo. Para uma tensão de 3,3 volts, por exemplo, o resistor é de no máximo 1 kΩ ou menor. Aqui os resistores são na ordem de 30 kΩ para cima. No STM32CubeDE, usando a biblioteca Utility, existe a função GPIO Resistor Enable para a habilitação dos resistores de pull-up e pull-down. Por exemplo, para a gente habilitar o resistor de pull-up no pino PB0, nós escrevemos assim, ó, GPIO Resistor Enable GPIO-B pin 0 pull-up. Se quiser ligar o resistor de pull-down, é só substituir esse parâmetro para
pull down. Lembrando que antes tem que ligar o clock da porta GPIO-B. Para habilitar esses resistores usando o STM32 CubeMX, nós vimos aqui na aba Pinout Configuration, clicamos no pino PB0 e selecionamos a opção para ele se tornar uma saída digital, GPIO Output. Depois, nós vimos aqui na aba System Core e na opção GPIO, procuramos aqui pelo pino PB0, que acabou de ser configurado como saída, né? E na opção GPIO Pull Up, Pull Down, nós selecionamos o resistor que queremos habilitar, ou o Pull Up ou o Pull Down. Agora, é só salvar que o código lá no arquivo main vai ser atualizado para a nova configuração. Existe uma característica importante dos pinos de GPIO, que é a velocidade com a qual a tensão de saída pode variar por unidade de tempo. Essa propriedade é conhecida como slew rate, medida em volts por microsegundo. Por exemplo, se a tensão de saída de um pino varia de 0 a 3 volts em 3 microsegundos, a gente diz que o slew rate é de 1 volt por microsegundo. É a taxa de variação de tensão pelo tempo. Quanto maior o slew rate, maior é a velocidade na qual a tensão do pino pode variar. Idealmente, isso significa que quando um pino sai de nível baixo para alto ou de alto para baixo, essa transição deveria ocorrer instantaneamente, como nessa figura aqui da esquerda. Na prática, isso é fisicamente impossível, porque os circuitos internos dos pinos têm um tempo de resposta, que é o tempo de subida e o tempo de descida. E isso faz com que a saída não mude instantaneamente. O sinal precisaria ter um slew rate infinito para que a transição fosse instantânea. Sinais que variam rapidamente, normalmente eles têm grandes amplitudes e apresentam componentes harmônicas de alta frequência, que vão causar interferências eletromagnéticas por indução, radiação ou condução. E isso pode produzir mau funcionamento em circuitos próximos. Um slew rate menor é preferível para minimizar possíveis distúrbios eletromagnéticos. Na figura do meio aqui, a gente observa como se comporta um sinal real em um pino que tem um slew rate baixo. E na figura da direita, nós temos o comportamento do sinal com um slew rate mais alto. A gente percebe esses picos durante as transições do sinal, que são chamados de overshoots. E isso aqui pode provocar alguns problemas em outros circuitos próximos do microcontrolador. O STM32 possui um registrador que pode configurar o slew rate de um pino. O registrador é o OSpeed-R, que vem de Output Speed Register, mostrado aqui nesse slide. Para definir o slew rate de um pino, nós precisamos configurar 2 bits desse registrador. Os valores binários possíveis de configuração são esses aqui. 00 configura o slew rate como low speed, que é o modo padrão dos pinos. 01 configura como medium speed. 10 configura como high speed e 11 configura como very high speed. Por exemplo, suponha que a gente deseja configurar o slew rate do pino PC12 como very high speed. Nesse caso, nós devemos escrever o valor 11 nos bits 24 e 25, que são os bits OSpeed-R12. Eu vou fazer uma observação importante aqui para ficar mais claro. O registrador OSpeed-R não controla o tempo que o pino vai ficar em nível alto e vai ficar em nível baixo. Isso a gente faz com as funções de delay. Ele controla o tempo da transição entre os níveis alto e baixo. Ele é utilizado para controlar a emissão de interferências eletromagnéticas pelos pinos do microcontrolador, que em alta frequência, em alta velocidade, eles passam a funcionar como antenas. Então vamos escrever um programa aqui no STM32 CubeDE para a gente ver esse efeito do slew rate na prática. Vamos configurar 2 pinos, o PA6 e o PA7 como saídas digitais e vamos acionar rapidamente essas saídas. Então, aqui no STM32 CubeMX, nós clicamos no pino PA6 e selecionamos a opção para ele se tornar uma saída digital, GPIO Output. Fazemos a mesma coisa no pino PA7. Na categoria System Core, em GPIO, nós vemos aqui os 2 pinos configurados. Aqui, o slew rate do pino PA6 está em low speed, na opção Maximum Output Speed.
Vamos modificar essa opção para o pino PA7 e vamos selecionar Very High Speed aqui. Vamos salvar essas configurações e vamos voltar aqui no código. Aqui eu vou usar a função how GPIO toggle pin GPIO-A GPIO pin 6 e how GPIO toggle pin GPIO-A GPIO pin 7, seguido aqui de um how delay 1. Então os pinos vão ficar alternando entre os níveis alto e baixo a cada 1 milissegundo. Vai ser bem rápido e a gente só vai poder observar esse efeito no osciloscópio que eu vou mostrar aqui para vocês. Depois que eu gravei o programa, eu vou conectar aqui as pontas de prova do osciloscópio nos pinos PA6 e PA7 para a gente ver como é que os sinais estão se comportando. Observe aqui também que os LEDs D2 e D3, que estão conectados nos pinos PA6 e PA7, respectivamente, eles parecem estar permanentemente ligados, mas na verdade eles estão piscando 500 vezes por segundo, porque os pinos estão alternando rapidamente os seus estados lógicos. Aqui no osciloscópio, a gente vê o comportamento do sinal nos dois pinos. O sinal de cima é no pino PA6, que opera com um slew rate baixo. E o sinal de baixo é o pino PA7, que opera com o slew rate na velocidade mais alta. Você percebe aqui que o sinal de baixo ele sobe mais rapidamente que o de cima, mas em compensação ele tem um maior overshoot. A mesma coisa pode ser observada aqui, na descida do sinal. Com essa aula, nós já cobrimos todos os aspectos nos pinos GPIO que estão operando como saídas digitais. Na próxima aula, nós vamos ver como os pinos funcionam quando eles operam como entradas digitais. Aí nessa aula a gente vai poder ver como é que um botão ou como um sensor digital, por exemplo, pode ser lido para controlar algum outro tipo de saída digital. E com isso nós concluímos esse vídeo por aqui.